Boa noite a todos. A paz, tudo bem, irmãos? Vamos dar início aqui? Abra sua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo 12. Boa noite, Charles, Beth, Nanda. Abram a Bíblia em Provérbios 12. Fala aí, boa noite, a paz. Provérbios capítulo 12. Eu vou ler um versículo aqui. Diz assim, Provérbios 12, 25, eu vou ler. Diz assim: a solitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Como que está no seu, amor? O coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga renova as forças. Amém. Amém, irmãos. Então, boa noite. Interessante. Estou sem caneta aqui. Então, pessoal, hoje eu quero Boa noite, Genilda, paz também. Irmãos, hoje eu quero estar falando sobre ansiedade. Olha. Eu estou fazendo uns estudos bíblicos de ansiedade. E esse versículo, ele fala muito sobre isso, sobre esse tema. Aliás, a gente vê cada vez mais pessoas, cada vez mais ansiosas, né? A Daniela está aqui, no consultório, né? Em todos os lugares. E como a gente pode lidar com a ansiedade? O que a Bíblia nos ensina a lidar com a ansiedade? É sobre isso que eu quero estar falando, né? Esse versículo, irmãos, quando ele fala que a solitude no coração do homem o abate, essa palavra aqui, solitude, ela diz sobre a preocupação, o medo, a inquietude, o cuidado, né? A ansiedade, né? A preocupação no coração do homem abate ele. Rafael. O abate. Mas uma boa palavra o alegra. Que a palavra é a palavra da vara, a palavra que voz de comando de Deus que dá vida, como ele fala, haja luz, enfim. E o quanto isso é verdade, né? As pessoas vivem inquietas, né? Ansiosas, preocupadas, mas quando existe uma boa palavra, a palavra de Deus traz calma, traz mansidão na vida da pessoa. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, né? E hoje eu queria estar falando sobre ansiedade. Obviamente eu não vou conseguir falar tudo hoje no primeiro dia. Vou falar alguns dias a mais. Provérbios 12, 25. E eu gosto muito de fazer pesquisas, né, irmãos? Com outros teólogos, pastores, até rabinos, né? E numa dessas minhas pesquisas eu vi algo muito interessante, eu queria compartilhar aqui com vocês. Então prestem atenção. Bom, tem algumas coisas que eu vou ler aqui porque é bem interessante. Olha que interessante, abre aspas. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que foi o homem mais sábio de todos os homens, especialmente no domínio da psicologia humana. Neste versículo, podemos assim esperar encontrar a chave para o bem-estar espiritual e a abordagem apropriada para lidarmos com problemas de saúde mental. Provérbios 12, 25. Então, quando nós entendemos isso,
quando a gente vê vindo de uma pessoa sábia, né, instruções nesse sentido, como disse aqui, né, esse teólogo, a gente tem que parar e pensar, porque realmente a gente está vivendo num mundo, irmãos, onde a saúde mental está mais abalando as pessoas, eu acho. A clínica da Daniela está cheia aí, as clínicas, né, estão cheias, procurando os psicólogos e tudo mais, psiquiatras. Então a necessidade da pessoa falar é muito grande. Uns procuram psicólogos, outros falam com psiquiatra, outros procuram algum tipo de alternativa, terapia, outros falam com os pastores, e assim vai. É a necessidade do homem, né, de se relacionar. E tem uma outra frase que eu queria falar aqui com vocês. Ele disse assim, ó, quando ele fala, em outras versões, está falando assim, a ansiedade no coração do homem o abate, né? Ele fala de repressão, vamos dizer assim, né? O reprime. Existe a necessidade da gente vencer essa ansiedade, melhor dizendo, né? E é isso que eu quero falar. Quando ele fala nesse texto, ele tem esse coração, né? Quando ele fala nesse texto, perdão, ele fala nesse sentido. Em outras versões está que ele a reprima, né? Justamente esse abatimento, que o homem possa a reprimir. Olha o que falou um rabino, ele disse assim, ó, a frase que ele a reprima, que está em outras traduções, é na verdade apenas o significado mais básico do verbo, que descreve o que devemos fazer com ansiedade. A tradição registrou mais outros 2 significados auxiliares da frase, que ele a ignore e que ele a articule. Assim, temos 3 instruções distintas a respeito da reação apropriada para a ansiedade. Esses 3 significados, portanto, representam 3 diferentes técnicas terapêuticas complementares para lidar com a ansiedade. Juntas, essas técnicas, quando adequadamente implementadas, podem impedir que a ansiedade se desenvolva para uma condição mais séria e até mesmo que cure completamente o sofredor. Então, o ponto, irmãos, assim, o que ele está falando? Quando você olha na tradição, ou seja, a gente pega muito coisa de tradição, né, irmãos? O cristianismo tem 2000 anos, e a Bíblia tem, história com vida de Deus aqui tem mais de 4, 5 mil anos. O que a tradição diz? O que eles entraram a fundo? O que eles procuraram? O que eles entenderam desse texto? E o que ele está falando é que, com relação à ansiedade, tem 3 formas terapêuticas, que terapia é de cura, né? A palavra significa cura, que a gente possa encontrar cura de maneira de 3 formas para a ansiedade, baseada nesse texto aqui, entendeu? Que ele extrai desse texto. A primeira é reprimindo a ansiedade, ou seja, não deixando ela se manifestar, e a gente vai falar dela hoje. Segundo ponto, ignorando a ansiedade, eu vou estar falando nos próximos cultos, e articulando a ansiedade, vou estar falando nos próximos cultos também. E também, além desse estudo, eu já fiz mais ou menos um estudo preliminar do Novo Testamento, como as palavras que falam de ansiedade no Novo Testamento, entendeu? E como a gente tem que lidar com elas, entendeu? Então eu vou estar falando dessas coisas mais nos próximos cultos, porque eu não quero tuchar a informação aqui e que fica meio ruim, né? Então, para a gente fazer devagar. Até porque eu acho que esse tema é um dos mais pertinentes nos dias de hoje, então a gente tem que fazer um estudo mais detalhado. Daniela está assim, ó. E a gente meditar mais, né? Refletir mais sobre as coisas. Então, irmãos, hoje eu pus aqui ansiedade parte 1, como não deixá-la se manifestar, ou como reprimi-la, sobre isso que eu quero estar falando. E aí, com base nesses estudos e outras observações que eu pus aqui, uma coisa interessante sobre reprimir a ansiedade, ele fala de duas formas, que é o que eu vou falar hoje aqui, hoje vai ser rápido,
justamente para a gente estar meditando nisso tudo. Ele fala assim de autoanulação, perturbação, é uma perturbação que invade o ser e infla a sua vida, né? Seu ego, ninguém sabe o tamanho do seu problema, né? Ele comenta assim, ninguém sabe o tamanho do meu problema, né? Por que você estou assim, né, doutora? Você não sabe o tamanho do meu problema, a situação pela qual eu estou vivendo. Que a ansiedade, muitas vezes, ela faz isso com as pessoas, né? As pessoas falam, mas é que você não sabe o que eu estou vivendo. E como que a gente vence, reprime essa ansiedade? A primeira coisa que foi comentada aqui, eu já provei disso, é a mais pura verdade, é assim, contemplar a Deus. A primeira coisa que esse rabino ele comentou é, nós precisamos aprender a contemplar a Deus. E eu vou explicar o que é isso, irmãos, para que você possa entender o que significa. Escreveu assim, quando a gente conhece a infinita grandeza de Deus e o tamanho da insignificância do homem, né, em relação a Deus, obviamente, imediatamente você começa a refletir sobre os seus problemas e sobre as suas coisas. Por quê? Porque quando você conhece o tamanho do seu Deus, irmãos, e eu estou falando assim, quando você reconhece que você é muito pequeno, eu não estou falando de sentimento de inferioridade, né? Para a pessoa se achar baixa, né? Porque daí vai trazer pior ainda, né? Aí a pessoa entra em depressão, ou isso e aquilo. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você realmente entender que o que significa a existência de Deus. O ponto, irmãos, gravem isso. O mundo de hoje, muitas vezes, ele está focando no eu próprio, né? O que é melhor para a pessoa, o que é melhor para isso, o que é melhor para aquilo. Mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê que o foco do cristianismo, e até do Antigo Testamento, né, dos judeus, o foco, sempre, o principal foco, vamos colocar assim, é Deus, certo? Jesus falou, ama o seu próximo como a ti mesmo, e ama a Deus acima de todas as coisas. Quando você olha lá em Deuteronômio 6, fala, amar o teu único Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todas as suas posses, com todo o seu vigor. Quanto mais nós conhecemos Deus, menos nós vamos ser abalados pelas preocupações, pelas inquietações e pelas dificuldades do dia a dia. Eu não estou falando que a gente não vai ter, né? Mas eu estou falando que a gente vai parametrizar as coisas. E o negócio vai ficar de uma maneira muito mais fácil. Porque assim, a existência de Deus independe de qualquer ser humano nessa terra, certo? A nossa vida depende totalmente de Deus. Se Deus estalar o dedo, acaba o mundo, certo? Se Ele não estalar, continua. O dia que Ele quiser te recolher, Ele te recolhe. O dia que Ele quiser que você viva mais, você vive. Agora, quem que vai realmente influenciar Deus? Ninguém. Então, o continuar da nossa vida depende de Deus. Agora, o continuar de Deus não depende de ninguém, certo? Quando a gente começa a olhar por esse raciocínio, pois aqui, a conclusão lógica desse raciocínio é que nada além do próprio Deus é objeto merecedor do nosso temor. Pois qual a razão de temer uma criatura? Certo? Que mal pode te fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falar essa frase, irmão, é fácil. Eu estou querendo que você não fale essa frase, mas que você viva, sinta essa frase, né? A gente precisa absorver a grandeza de Deus na nossa vida. Esse é o ponto principal que ele fala. As pessoas vivem inquietas, amarguradas, cheias porque elas não compreendem o tamanho de Deus e o que Ele representa na nossa vida. Não é verdade? Então, isso, irmãos,
né? Ele pôs até assim, uma pessoa se alonga suficientemente sobre a infinitude absoluta de Deus, irá facilmente sentir sua própria existência encolher provavelmente até o nada, face realidade absoluta de Deus. E aí que ele falou, não estou falando de inferioridade, de depressão, mas pelo contrário, da gente entender uma frase fácil. Nós somos finitos, Deus é infinito, certo? A gente tem que parar e entender isso, irmãos. Os cristãos, eles apelam para Deus muitas vezes, no socorro. O que Deus não... E Ele vai nos ajudar, e eu vou falar disso mais para frente. Mas mais importante do que apelar, pedir para Deus alguma coisa, é entender o que Ele é nesse mundo, o que Ele representa na sua vida. E aí você vai começar a enxergar as coisas de maneira diferenciada. Quando a gente fala de contemplar a Deus, né, um dos versículos que eu mais gosto, ele fala assim, ó, só vou ler ele para vocês, depois vocês anotem, Salmo 27, vocês podem ler. Mas ele diz assim, Salmo 27, 4, Davi escreve assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha aqui, ó, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Davi fala, a única coisa que eu peço para o Senhor e eu vou buscar, é que eu possa contemplar Deus. Contemplar Deus. Irmãos, contemplar, se você olhar no dicionário, ele fala de contemplar você ficar olhando, certo? Admirando, refletindo, né? Meditando no negócio, né? Você olha, você fala assim, olha esse quadro. Fica contemplando, olhando, admirando, refletindo, pensando. É você olhar com muita atenção, você olhar com muito cuidado, não é? Ou seja, vou resumir. Você gasta tempo não fazendo nada, só admirando, contemplando, certo? Não é verdade? E hoje o que as pessoas menos têm é o quê? É tempo. Ela tem tanto problema, tanta urgência que ela não tem tempo para contemplar nada. Quanto mais a Deus. E aí depois não sabe o que vive tanta ansiedade, tanta luta, tanta loucura. Por isso que eu falo, irmãos, tudo pode, vamos dizer assim, ajudar as pessoas. Mas a cura de tudo, eu creio, sempre está em Deus, porque Deus é dele que emana todas as coisas. Ele fez um exemplo aqui, uma coisa interessante. Ele falou assim, se você está vamos supor que você andou num matagal, você está numa areia movediça. Areia movediça que chama, né? Que você anda, vai afundando. Ele fala assim, se você não tiver um braço para alguém te puxar, certo? Já era. Aí ele falou, então, esse braço te puxa, te ajuda. Aí tem um outro que ajuda, tal. Então, as pessoas, umas podem ajudar as outras, certo? Foi esse parênteses que ele fez, como a gente falei, de você falar com o pastor, falar com o psicólogo, falar com o médico. Ele pode te ajudar, tal. Mas ele fez um parênteses. E às vezes, quando todo mundo está na areia movediça, quem que vai te livrar? O único que não cai na areia movediça é Deus. Então, irmãos, a gente tem que realmente olhar para essas coisas, porque Deus, um dos maiores atributos de Deus, da essência de Deus, é a misericórdia, né? Ele tem misericórdia de nós. Fala, não, vou ajudar, vou cuidar. E ele faz isso por quê? Porque ele é grande, irmão. Porque ele é absurdamente grande. Então, uma das melhores maneiras de você sair dessa ansiedade, dessa inquietude, desses medos, dessas situações difíceis aqui, é você contemplar a Deus.
Você acha que foi por acaso que a palavra de Deus fala lá em Atos 13, 22, que Deus encontrou em Davi um homem segundo um coração segundo a vontade dele? Você já pensou nisso? O que eu quero dizer? O que você entende vendo isso? Com esse salmo que eu acabei de ler, o que Davi devia fazer boa parte do tempo da vida dele? O quê? O que vocês acham? Contemplar Deus, irmão. Contemplar e admirar. Contemplar e exaltar, né? Contemplar é admirar, é ficar olhando, é ficar meditando. Olha o tamanho. Olha, o Senhor está falando aqui, quando você aprender a contemplar a Deus dessa maneira, irmão, você vai começar a encarar o inimigo de outra maneira. Porque todo mundo, presta atenção, irmão, porque isso aqui não está nem anotado, o Senhor está falando, ó, todo mundo, o povo de Israel, 1 Samuel 17, 40 dias sendo humilhado. Tem homem aí, Golias? Ninguém tinha. Todo mundo com medo dele, 3,5 metros de altura. Ninguém conseguia ir porque estava com medo, inquieto por causa do Golias. Aí chega um carinha de 1,5 metro e fala, vou para cima dele. Pega a arma e fala, não, eu vou do jeito que eu tô. Qual é a frase que Davi fala para aquele Golias? Quem é esse incircunciso filisteu para vir de encontro com o exército do Deus vivo? Ele exalta quem aí? Deus. Ele exalta Deus. Ele fala assim, ô grandão, você acha que você é grande, mas assim, diante do Deus que eu conheço, você não é nada. E eu vou acabar com a tua raça. E é hoje mesmo. Por que os outros não fizeram isso? Se todos eram povo de Israel, por quê? Porque não conhecia a Deus, não conhecia a grandeza de Deus, não contemplava a Deus nesse sentido. Então, irmãos, a gente precisa mais sair do teórico. E eu te dou as minhas experiências pessoais, irmãos. Momento que eu fico mais calmo. E eu falo, eu confesso, eu estou em falha. Não consigo ir todas as semanas, mas eu adoro, irmão, me isolar. Né? Até falei com você. Hoje a gente foi lá, né? Nós vimos uns lugares meio isolados, né? Daniela também gosta. De ficar, né? No meio do... Como eu posso falar? No meio do mato, né? No monte ou... lugar isolado, olhando a natureza, contemplando a Deus, olhando, falando assim, cara, daqui a pouco vai escurecer, vai vir a lua que Deus criou, né? Tá passando a nuvem que Deus criou. Eu tô preocupado aqui que eu preciso pagar a conta d'água, modo de dizer, né? E olha o tamanho disso tudo aqui. Então. E esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Aí já começo a cantar, quão grande é o meu Deus. Já começa a adorar o Senhor, aí Ele vem, te abraça. Aí você começa a ficar mais tranquilo, não é? Aí você se perde no horário. Irmãos, sabe por que a gente não consegue contemplar Deus? Porque a gente não consegue se isolar do mundo. Porque esse mundo está afunilando as pessoas, está encurralando, as pessoas. Mas eu te falo, uma das melhores formas de você contemplar a Deus é você se isolando, você adorando a Deus, é você acordando mais cedo, onde não tem ninguém acordado, ou indo dormir mais tarde, ou indo para um lugar isolado. É você realmente falar assim, olha, agora é só eu e você. Mas não é só para ficar pedindo, porque às vezes as pessoas, não, mas eu oro, eu não estou falando de orar, irmão. Vocês estão entendendo isso, né? O que você... Comenta aí. Você está entendendo, né? Não estou falando para ir ficar orando só. Eu estou falando para ficar admirando, irmãos.
Para ficar, eu preciso ter uma leitura, então eu vou pedir para o meu pastor uma leitura eu quero entender a grandiosidade de Deus, né? E aí você lê sobre a grandiosidade de Deus. Você olha lá, por exemplo, em Daniel no capítulo 4, Daniel 3, 4, quando Nabucodonosor fala assim, olha, eu sou o rei todo-poderoso, ninguém é maior do que eu sou o rei da Babilônia, o maior império da terra, e não sei o quê. Aí Deus chega e fala assim, profeta, fala para ele que hoje eu estou mudando o coração dele de homem para um coração de animal. E ele vai viver como um animal por um tempo. E aí ele vive no meio dos animais, o maior rei da terra. E aí depois, a hora que Deus fala assim, já acabou. Aí ele volta e fala assim, olha, esquece tudo que eu falei, que eu sou o grande, né? Que eu sou o maior. Nós temos que aprender a adorar o Deus de Daniel. Quando a gente contempla, quando a gente entende o tamanho de Deus, o negócio fica muito melhor. Mas a gente precisa ir até Ele, irmãos. É que nem quando você sai aqui em casa, perto do aeroporto, você vê o avião, você vê desse tamanhozinho, né? Aí quando você chega no aeroporto e você olha o tamanho do avião, você fala, nossa, que enorme. O que a gente precisa, irmãos, é justamente isso. É ir mais perto do aeroporto, modo de dizer. É ir mais perto de Deus, é ir mais perto do céu. Você tem que tirar mais tempo do seu dia a dia, principalmente se você está atolado. Você precisa colocar Deus aí. Quando estou dirigindo na estrada, fico contemplando a natureza criada por Deus, montanhas, uma maravilha. Somente Ele para criar tudo isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto aqui, eu e a Dani, de morar aqui. Né, amor? Hoje fui levar uma palavrinha rápida para uns meninos ali, a gente foi no meio do mato, uma estradinha de terra. Eu gosto de parar, irmão, ficar olhando, respirando devagar, olhando para Deus, cantando um louvor. Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos contemplar mais a Deus. A gente precisa dar uma atenção 100% a Deus. Eu duvido com você que se você tiver mais tempo contemplando a Deus, você vai ficar tão estressado, né? Vai ficar tão preocupado. Por quê? Porque você vai entender que é o que Jesus falou, e eu vou falar nos próximos cultos lá, o texto mais conhecido de ansiedade é Mateus capítulo 6. Ele fala assim, olha, as plantas não estão morrendo, tem água, tem sol, isso e aquilo e tal. E por que vocês estão tão preocupados? Não foi isso que Jesus falou? Então, irmãos, contemplar a Deus tem que fazer mais parte da nossa vida. Nós precisamos de verdade estudar seriamente sobre a grandeza de Deus, né? Para olhar para o nosso problema e falar assim, minha filha, conta d'água, o que você é perto do meu Deus? Isso faz falta, irmão. O que faz falta é esse tempo com Deus, é esse tempo na paz, escutar os passarinhos. Ô, irmão, eu sinto falta disso. Por isso que eu gosto de pegar nos fins de semana e buscar, por isso que eu oro 4h30, 5 horas da manhã, tá todo mundo quieto, às vezes eu paro, fico olhando o céu, o Senhor é maravilhoso. A gente precisa de paz, irmão. E é a paz de Cristo que excede todo o entendimento humano. Quando você buscar Ele de verdade, irmão, quando eu buscar Ele de verdade, a gente vai estar muito mais em paz na nossa vida. Por isso que você olha os Salmos, por isso que eu estou com um programa, o Senhor me colocou hoje um negocinho para eu fazer o ano que vem aí de leitura bíblica para algumas pessoas. Por isso quando você começa a ler os Salmos e você vê os Salmos de Davi, você começa a entender. Porque eu falei, por exemplo, você está numa ansiedade de pagar a conta d'água, né? Davi ele foi perseguido de morte muitas vezes, que é uma coisa muito pior. Por exemplo, aqui, ó, Salmo 18 fala, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul.
Davi fala assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Olha como Davi exalta a Deus. Olha como Davi adora a Deus. Então, irmãos, se você quer realmente vencer, se você quer reprimir a ansiedade, concorda comigo que contemplando a Deus você vai reprimir ela cada vez mais? Então busque isso. Busque um tempo de contemplar a Deus, admirá-lo. Amém? Fala assim: Senhor, eu quero reprimir a ansiedade na minha vida, a inquietação, a preocupação, o medo. Senhor, que o Teu Espírito Santo me direcione para que eu possa ter muito mais tempo para Te contemplar, para Te admirar, para ficar só com o Senhor, Te louvando no silêncio, buscando essa paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E um segundo ponto que ele fala para reprimir, irmãos, não menos importante, ele fala assim: faça uma oração sincera diante de Deus. Não uma oração religiosa, mas uma oração sincera diante de Deus. O que eu quero dizer? Muitas vezes, um dos grandes erros das pessoas é falar assim: por que eu vou orar se Deus sabe todas as coisas? Né? Porque Deus ele quer criar um laço com você, um relacionamento com você. E a nossa oração sincera diante de Deus, ela tem um poder. Ele quer ver a nossa dependência dele, entendeu? Ele quer ver a nossa dependência dele, que é nosso Pai amoroso, nosso Deus todo-poderoso. Então, irmãos, por exemplo, depois que a pessoa contempla a Deus, porque esse é o principal e primeiro, ela é fato, ela vai se voltar, vamos dizer assim, em oração, rasgando a alma dela, né? Meu medo, minhas inquietações, porque em adoração você vai estar na presença de Deus, você vai sentir aquela paz, né? Você vai falar: Senhor, essa paz de Deus, né? Você vai se abrir diante de Deus, você vai colocar: Senhor, olha isso, a situação com a minha esposa, com o meu filho, no meu trabalho, em casa e tal, e você vai se abrir. E isso, irmão, é realmente algo que Deus deseja. E tem uma historinha aqui que ele falou que eu acho bem interessante, irmãos. Presta atenção. Vou ler um trechinho aqui, Aprendemos, por exemplo, que a razão pela qual Deus manteve os patriarcas estéreis por tanto tempo foi para os inspirá-los a rezar, a orar a Deus. Da mesma forma, conta-se sobre uma pessoa que ela e sua comitiva certa vez visitaram um judeu pobre e solicitaram comida, até que o pobre homem não tinha mais nada para oferecer e a despensa ficou completamente vazia. Quando a esposa do pobre homem viu aquilo, ficou desolada. Ela gritou a Deus uma oração, clamando, pedindo ajuda e salvação. Logo após, ele descobriu uma caixa de moeda de ouro no quintal. Ao relatar o fato para a pessoa, este replicou que havia previsto que o pobre homem estava destinado a herdar uma fortuna, mas não tinha orado por isso devido a se considerar indigno e também devido à sua timidez. Portanto, ele tinha que ter feito algo drástico para forçá-lo a orar pelo seu sustento. A única maneira de fazer isso era levá-lo a uma pobreza que ele não tivesse outra escolha. Irmãos,
o ponto, às vezes a gente não sabe porque a gente passa por alguma coisa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E aqui o Rabino estava falando que às vezes as pessoas passam por dificuldades na vida. Por exemplo, os patriarcas, suas mulheres eram estéreis e ficaram por tanto tempo para incitá-los a orar mais a Deus. E eu te pergunto, irmão, fala a real. Você ora mais quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Quando está tudo mal, você vai que nem um louco. Não, não é verdade? Às vezes Deus quer mais do seu tempo e Ele te permite passar por alguma tribulação, alguma luta, justamente, né, para fazer você orar mais e liberar coisa na sua vida. Foi isso que aconteceu com os patriarcas. Foi isso que aconteceu com essa historinha aqui, né, onde começaram a pedir viajantes coisas para viver até a pessoa chegar numa condição extrema, clamar a Deus, clamar, oração sincera, quebrantada, e Deus direcionar, falar, olha ali de baixo, eu tenho reservado uma fortuna para você, mas você tem que orar para que as coisas possam desencadear na sua vida. Eu não estou falando aqui de dinheiro, vocês estão entendendo, né? Eu estou falando aqui da gente se posicionar em oração, da gente realmente se quebrantar diante de Deus e buscar realmente a face do Senhor para que a gente possa viver o sobrenatural. É parar de reclamar, né? É parar de reclamar e buscar a direção de Deus em todas as coisas. Então, irmão, quando você para e começa a contemplar a Deus no seu dia, e quando você para e nessa sequência você começa a abrir o seu coração e rasgar, aí você pode ler lá Filipenses 4:6, que eu vou falar nas próximas semanas, que fala que a paz de Cristo vai e invade o seu coração, porque você realmente está atendendo esses princípios bíblicos. E eu te afirmo, irmão, muitas vezes na minha vida, eu só tinha o que contemplar a Deus mesmo e fazer essas petições, chorar na presença dele. E depois vem essa paz que às vezes a gente não entende, né? Não é para entender, porque é dele. É ele falando, eu estou vendo sua dor, estou vendo sua dificuldade, mas lembra que ela é desse tamanhozinho aqui, ó, perto de mim. Ele fala, então vamos caminhar mais uma milha, vamos fazer mais uma coisa, vamos andar mais uma vez. E aí você vai vendo as coisas sendo reprimidas e se resolvendo. Então, basicamente, irmão, a cultura cristã e judaica, o alvo, e esse é o grande erro da humanidade hoje, e por isso que tem tanta ansiedade, o alvo da nossa vida, o alvo principal, vou colocar assim, da nossa vida, não são as pessoas, é Deus. Temos que amar o próximo como nós mesmos? Com certeza, porque isso se resume boa parte da palavra. Mas acima disso, é amar a Deus acima de todas as coisas. É aprender a contemplar a Deus, a ter uma vida com Deus, a orar a Deus, a estar em Deus, para que realmente a gente possa encontrar essa paz, irmão. Amém? Amém. Não faz sentido? Então, irmãos, quero fazer uma oração aqui e se você está ansioso aí, se você está quebrantado também, que você ore. Se você quer que Cristo invada a sua vida, peça isso para Ele. Vamos fazer uma oração e depois eu quero dar mais um recado aqui no final. Você que quer Cristo no seu coração, fala, Senhor,
invada o meu coração. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o foco da minha vida, Pai. Me ajuda. Me ajuda em todas as situações que eu estou passando. Todas as tribulações do meu coração, inquietações, ansiedade, medo, angústia. Eu quero te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Olha, você que fez essa oração pela primeira vez, se quiser me chamar aqui no final para a gente conversar pelo Facebook ou depois, não fique sozinho. Eu vou falar nos próximos cultos, eu vou estar falando sobre esses pontos aqui que eu falei no início. Como ignorar a ansiedade, como articular com a ansiedade e quais são os estudos do Novo Testamento sobre ansiedade. Compartilhe esse vídeo, passe para as pessoas que estão ansiosas e você experimente contemplar mais a Deus e orar rasgado diante de Deus, quebrantado, porque em nome de Jesus, a ansiedade, a preocupação, ela vai ser reprimida, vai diminuir. Eu creio, oro e declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque a ansiedade do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então que essa palavra possa invadir a sua vida e você possa encontrar essa paz que só tem em Deus, irmão. O irmão, o marido, as pessoas ao nosso redor podem ajudar, mas a plenitude disso é só em Deus. Não tem como, irmão. Não tem como. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo se resume nele. Tudo foi criado por ele, para ele e por ele. Nada do que foi feito se fez. Todo mundo pode às vezes estar na areia movediça e às vezes pode estar em cima puxando. Mas quando todo mundo está na areia movediça, só tem uma mão que vai poder tirar. Aquela que não depende de nenhuma existência humana. Porque ele é de eternidade e em eternidade ele é Deus. E que a gente possa entender isso. Amém? Amém. Feche seus olhos. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Fale com as pessoas ansiosas, inquietas. Vou estar falando isso nos próximos cultos. Convide pessoas que conheçam a Cristo, que não conheçam, para que essa paz possa invadir o coração de todos. Amém? Grande abraço, irmãos. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Shalom de Cristo.